Vamos falar sobre o verdadeiro louvor centrado em Cristo Jesus, conforme o texto bíblico em 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 10. O louvor verdadeiro não é apenas uma expressão de música ou palavras, mas um encontro profundo e sincero com a pessoa de Jesus Cristo. João começa o seu texto declarando o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então aqui ele está destacando a realidade histórica e física de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Ele está dizendo que o verdadeiro louvor nasce do reconhecimento de que Deus se fez homem para habitar em nós. Não adoramos ideias abstratas ou conceitos teológicos, mas uma pessoa viva e eterna que veio ao mundo para nos reconciliar consigo mesmo. O louvor centrado em Cristo exige que nos maravilhemos com o mistério da encarnação. Quando cantamos ou oramos, devemos lembrar que estamos diante do Criador do universo, que escolheu se humilhar por amor a nós. Essa verdade deve nos levar à reverência e à gratidão, pois foi através dessa encarnação que recebemos acesso ao Pai. O louvor, ele deve ser centrado em Cristo Jesus, né? O louvor da igreja. Olha quando diz lá em Apocalipse, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o louvor da noiva e do Espírito. Então você vê que a centralização de Cristo na igreja, sendo revelado também através do louvor, é algo que nós precisamos resgatar todos os dias. Porque o mundo, né, as influências das heresias, né, que são os falsos ensinos, querem tirar exatamente isso, a centralização de Cristo na igreja. Mas a igreja fiel, ela vai permanecer ensinando e também compondo os melhores hinos de adoração ao Senhor, né? E esses hinos falam de Cristo. Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a comunhão com Deus, o propósito do louvor. No versículo 3, João escreve: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, o que João está falando, que tudo aquilo que ele, os apóstolos, aprenderam com Jesus, é isso que eles estão ensinando para aquela geração de crentes. Então, a mesma coisa, né? Nós que ensinamos a palavra do Senhor, precisamos resgatar a verdade da palavra de Deus. Não podemos ficar criando nada além disso. Cristo, ele é o centro. Todos os cultos, todos os louvores precisam apontar para ele, porque senão não vai fazer sentido nenhum a igreja. E eu quero levar você a esse entendimento. Se Cristo não estiver nos lábios da igreja, não vai fazer sentido estarmos aqui como igreja. Senão vamos ser um grupo aí judaizante e que se desviou da graça, que voltou aos aspectos da lei. O louvor autêntico tem como objetivo principal nos conectar com Deus e uns com os outros. Não é uma mera performance religiosa, mas uma expressão de relacionamento íntimo com o Senhor. Quando louvamos, estamos declarando nossa dependência de Deus e o nosso desejo de estar em comunhão com Ele. Essa comunhão só é possível porque Jesus nos reconciliou com o Pai, através de sua morte e ressurreição. Assim, cada nota musical, cada palavra proferida no louvor deve ser uma resposta ao convite de Deus para estarmos em sua presença. A luz de Cristo, a base do louvor puro. João enfatiza: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Versículo 5. O verdadeiro louvor não pode coexistir com a hipocrisia ou o pecado não confessado. Para adorarmos de maneira genuína, precisamos andar na luz, como Ele na luz está. Isso significa abandonar as máscaras religiosas e nos apresentarmos diante de Deus com sinceridade e transparência.
O louvor centrado em Cristo não é uma tentativa de impressionar os outros ou de ganhar aprovação divina. É uma resposta natural à graça transformadora de Deus. Quando reconhecemos nossa condição pecaminosa e nos arrependemos, somos purificados pelo sangue de Jesus. Esse processo de confissão e restauração deve ser parte integral da nossa adoração. Aqui está falando sobre a hipocrisia, né? A hipocrisia não combina com aquele que está louvando a Deus. Porque uma pessoa hipócrita, ela está vivendo algo ali que não é a realidade dela. Então, como que ela pode oferecer um louvor a Deus nessa condição? Sendo Deus santo. E diante dele, tudo em nós se revela. Como uma pessoa hipócrita pode usar dessa situação para se promover diante das pessoas, diante da igreja? Então isso é um pecado gravíssimo. E Deus está com seus olhos como chamas de fogo olhando para nós. Todos aqueles que estão ministrando louvor. E isso é algo muito sério. Aquele que está louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, seja em casa, sozinho, no secreto ali com Deus, ou diante de um público de milhares de pessoas, precisa se arrepender dos seus pecados. Pedir para que o Senhor venha purificar o seu coração, purificar os seus lábios, para que Deus primeiramente receba o seu louvor e depois para que aquela atitude que você está ali representando diante, né, das pessoas, possa fazer com que outros tenham uma vida de adoração diante de Deus. Então, o louvor e a adoração não é autopromoção, jamais será. O louvor e a adoração é um sacrifício, você se derrama no altar de Deus. A sua vida, ela ali é derramada para que o Senhor possa receber aquela oferta. A confissão e o perdão, o coração do louvor, né? Nos versículos finais deste capítulo, João, ele nos lembra que se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Versículo 8, o verdadeiro louvor não nega a realidade do pecado, mas enfrenta com humildade. Quando confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O louvor autêntico nasce de corações quebrantados e restaurados pela graça de Deus. Quando nos aproximamos de Deus com essa atitude, o louvor se torna uma celebração de misericórdia divina e da obra redentora de Cristo. Conclusão: o verdadeiro louvor centrado em Cristo Jesus é muito mais do que uma expressão emocional ou ritualística. É uma resposta ao Evangelho, uma declaração da majestade de Deus e uma confissão de nossa dependência dele. Ao meditarmos em 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 10, somos lembrados de que o louvor deve fluir de um coração transformado pela verdade da encarnação, da morte e da ressurreição de Jesus. Que cada cântico, oração e momento de adoração seja uma oportunidade de nos conectarmos profundamente com o Deus vivo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o nosso louvor seja sempre centrado em Cristo, o único digno de toda honra, glória e poder.